Olá, meus amigos da TV Transamérica, estamos ao vivo aqui nos estúdios da TV para mais um programa. Lembrando que estamos ao vivo pelo canal 59 da TV Aberta e também pelo Facebook da TV Transamérica e do Verdade Expressão. Você pode participar conosco através do 41 99 613 3677 e também pode nos acompanhar pelo nosso site, verdadexpressão.com.br. Antes de iniciarmos a nossa entrevista, vamos com a primeira parte das notícias da semana com Isis Barros Lourenço. Boa noite. Então vamos começar falando sobre o Tribunal de Contas do Estado do Paraná, TCE-PR. A inexistência de uma política pública para o setor carcerário, a falta de definição de atribuições e responsabilidades dos órgãos ligados ao setor e um baixo nível de governança são os responsáveis pelos atrasos nas obras de construção de penitenciárias, pelo agravamento da superlotação das cadeias públicas e pela deterioração das unidades penais. Esta é, em síntese, a conclusão do relatório de auditoria sobre o sistema carcerário do Estado do Paraná, recém-concluída pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná. O documento propõe quase 2 dezenas de recomendações ao Governo Estadual, Tribunal de Justiça e Defensoria Pública, com prazo máximo de execução de 12 meses. Proposta pelo presidente conselheiro Durval Amaral, logo após sua posse no ano passado, a auditoria integrou o Plano Anual de Fiscalização de 2017 do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, TCE-PR. Agora vamos falar sobre o Instituto de Pesos e Medidas do Paraná, o IPEM. A Operação de Páscoa, realizada pelo Instituto de Pesos e Medidas do Paraná em 150 pontos de venda e fabricantes, verificou 2.687 unidades de produtos em exames de laboratórios e 1.100 avaliações preliminares. Foram lavrados 28 autos de infração por falta quantitativa e por irregularidades formais na embalagem dos produtos. A operação teve início em 6 de dezembro, sendo finalizada com o balanço no dia 28 de março. Segundo o presidente do IPEM do Paraná, Oliveira Filho, neste ano a operação iniciou em dezembro com a visita de agentes do Instituto diretamente dos fabricantes, antes mesmo de disponibilizarem os produtos aos consumidores paranaenses. Esses foram os primeiros blocos das notícias dos fatos da semana por Pedro Lima, jornalista colaborador do Verdade Expressão. Podemos voltar à entrevista. Obrigado, Isis, obrigado ao Pedro Lima, nosso jornalista. Então, hoje, como forma anunciado, estamos recebendo aqui o Procurador-Geral de Justiça, Dr. Leonir Batiste, e Coordenador-Geral do GAECO. Boa noite, Dr. Leonir, uma honra recebê-lo aqui. E já inicio pedindo para que você conte um pouco da sua carreira no Ministério Público. Bem, boa noite, Rafael e ouvintes. Eu ingressei no Ministério Público em 81, passei por várias cidades e trabalhei, posso dizer eu, repetindo, em todos os setores em que o Ministério Público atua, antes da Constituição, porque entrei em 81, enfim, trabalhei arredondadamente 3 anos na cidade de Paranavaí como promotor substituto, mais 4 anos na cidade de Alto Piquiri como promotor de inicial, posteriormente na comarca intermediária de Cianorte, também por algo em torno de 4 anos. 1 ano eu voltei a Curitiba, onde trabalhei nas varas das fazendas públicas, e posteriormente em Londrina, onde atuei na vara de defesa do consumidor, ou promotoria de defesa do consumidor, promotoria cível que acumulava com outras, e na promotoria criminal junto à 5ª Vara Criminal. Posteriormente recebi a promoção para Procurador de Justiça e aqui estou então como Procurador de Justiça, onde logo assumi a coordenação estadual do GAECO. No caso, eu fui o primeiro coordenador, sou o primeiro até o momento. E o GAECO? Qual a função, que é uma pergunta que confunde muitas pessoas,
Qual é a função do GAECO? O que o GAECO investiga? Bem, o GAECO, volto a insistir, ele é um grupo composto por promotores de justiça, servidores do Ministério Público, por policiais civis e policiais militares. O GAECO se destina a investigar o chamado crime organizado. Mas qual é a concepção de crime organizado? Crime organizado é aquele, segundo a definição, né, em que há pessoas das instâncias do poder neles envolvidos. Então, o GAECO atua substancialmente na corrupção de agentes públicos, agentes políticos, e ele atua também em outra linha nos desvios de policiais, nos vários desvios de policiais, e também de outros segmentos públicos e de terceiros não públicos que, porventura, enfim, cometam aquilo que a gente chama de crime organizado, que é nada mais, nada menos que uma organização, um crime profissionalizado, diria eu. E tem como determinar exatamente qual tipo de crime vai para o GAECO ou não? Ou pode ser que determinado crime de natureza especializada vá para uma delegacia especializada e outro vai para o GAECO? Como fazer essa distinção? Bom, isso existe também. Grosso modo, o GAECO trabalha da seguinte forma: ele é instado por autoridades, ele é chamado por autoridades que repassam um determinado problema para investigar. Eventualmente, quando uma delegacia especializada já recebe idêntica solicitação, ela promove, então, essa investigação e isso acaba não indo ao GAECO. Então, existe uma complementariedade e, ao mesmo tempo, uma complementariedade de trabalhos em que nós cuidamos para que não se faça duas vezes a mesma investigação, mas, de qualquer sorte, não existe, assim, uma pré-determinação legal nesse sentido. A razão de ser disso é que o GAECO é um grupo, e as delegacias, então, as especializadas inclusive, elas já são constituídas ou organizadas de uma forma, enquanto que o GAECO ele não tem uma pré-determinação de matérias, exceto esse combate ao crime organizado, que em sentido geral abrangeria uma série de hipóteses. E aqui em Curitiba que você atua, qual região que pega aqui essa sede aqui em Curitiba? Nós temos vários municípios, mas substancialmente a região metropolitana. Todos os municípios da região metropolitana, alguns um pouquinho além, e isso nós fazemos porque temos uma distribuição de espaço algo aleatória dos vários núcleos do GAECO. Então, daí nós temos próximos daqui Ponta Grossa, temos mais adiante Guarapuava, assim no sudoeste Cascavel, Foz e Beltrão, e no norte Londrina e Maringá. E acontece de você conduzir investigações em conjunto com promotorias desses municípios da região metropolitana ou com delegados aqui da capital? É bastante comum as duas hipóteses. É bastante comum que nós sejamos procurados por colegas que têm uma demanda e daí esse colega nos solicita. Exatamente, por que ele solicita? Exatamente porque nós temos o grupo, especialmente em certos trabalhos, que nós temos então aqueles policiais que atuam no GAECO, que realizam esse excelente trabalho de campo. As promotorias não têm ninguém nesse sentido. As delegacias, quando nos solicitam ajuda, elas partem do sentido em que eles têm uma boa capacidade investigativa, mas às vezes aquela ponte com o judiciário, com as medidas de caráter cautelar especialmente, que o GAECO poderia então ajudar para fazer um trabalho conjunto. A gente tem um grande problema, não só aqui no Paraná, mas a nível nacional, de falta de efetivo nas delegacias. Gostaria que o senhor falasse sobre isso. O que pode ser feito, na sua opinião, para tentar solucionar esse problema? Bom, você está me perguntando a respeito de delegacias especificamente. O meu conhecimento da matéria é pelo fato de eu ser coordenador e exercer, então,
o concentrar a atividade do chamado controle externo da atividade policial. O que eu vejo são várias situações que eu vou tentar esmiuçar. A primeira delas é o seguinte: hoje nós temos um volume de criminalidade crescente. Talvez nós não estejamos diante de um aumento significativo de pessoas cometendo crimes, mas o fato é o seguinte: o número de crimes ele é estatisticamente perceptível. Eu estou falando em estatística, na realidade nós temos um problema inerente a isso, que é a subnotificação. Ou seja, de ano para ano, digamos que a polícia lavre 2 milhões ou 1 milhão e 500 lá de ocorrências policiais de caráter criminal, mas esses 1 milhão e 500 ou 2 representam talvez 60% ou 50% só do número. Eu sempre cito o seguinte: uma pessoa que tem seu celular furtado, ele está andando na rua, 2 outras pessoas chegam com uma faca ou com um revólver, falam: entrega seu celular, seu dinheiro, ela entrega e não é raro que ela deixe de ir até a delegacia. Então nós temos o problema do número. Logo, se nós temos o problema do número, retomando, nós temos uma questão de pessoas. E aí entra a terceira questão, que é o Estado como um todo, não é o Estado do Paraná, o Estado, o poder público. O poder público, ele não tem verdadeiramente condições, ao contrário do que as pessoas pensam, de ir aumentando gente, porque isso tem um custo. Funcionário público é de carreira, funcionário público tem direitos, e hoje tem os sindicatos que são fortes, etc, etc. Então, é lógico, todo o governo, qualquer que seja ele tenta administrar isso, ele aumenta o dinheiro para a segurança, mas aparentemente sempre está faltando. E aí eu entraria numa coisa que eu sempre que digo, eu já tenho a segurança de ser criticado. Eu sempre gostaria que as pessoas se perguntassem o seguinte: o que é que eu posso fazer sem nada de mais do que eu tenha, com o quadro que eu tenho na minha frente? E é isso que eu diria. Isso serve, se me permitem dizer, para qualquer servidor público, e não é só para o policial. E até para servidores privados. Eu trabalhei cerca de 10, 11 anos aí em empresas privadas, enfim, no segmento privado, e também pude ver que lá também existe toda uma tentativa sempre de você melhorar a sua produtividade. O poder público brasileiro precisa virar-se para perguntar o seguinte: em que é que eu posso melhorar através da melhora do meu método de trabalho, através do meu aperfeiçoamento, melhorar a produção final do trabalho. Aí nós talvez pudéssemos falar: olha, não é só aumentar, porque, como diz a primeira lição de economia, né, os recursos são escassos e as necessidades são ilimitadas. Problema carcerário no país, é uma pergunta que chegou aqui. Entra um pouco nisso que você estava falando, problema funcional, de estrutura. Qual que é a sua visão sobre isso? Bem, a minha visão daí, ela começa também mais profundamente. Nós temos um sistema jurídico criminal que é uma das coisas menos funcionais que nós temos. Ou seja, eu incluo aí, quem que faz parte do sistema? No sistema fazem parte os policiais, obviamente, fazem parte os promotores, os juízes, além dos serventuários, etc. Eu penso que o nosso problema seja que nós estamos num sistema que ele é burocratizado, começa da apuração através do inquérito. O inquérito é uma peça muito burocratizada, que ainda se escreve comigo, escrivão do seu cargo, para juntar um documento, é uma função, se gasta mais tempo juntando o documento do que elaborando a atividade fim daquela investigação, que é descobrir quais as circunstâncias e quem cometeu o crime. Então, se nós temos esse sistema, aí nós vamos ter, então, uma dificuldade em recuperar pessoas, embora o objetivo teórico da prisão seja esse, e aí, em contrapartida, nós forçamos a prisão porque nós vemos que a nossa atividade ela não dá resultado. Então, como ela não dá resultado, nós sanamos as pessoas têm que prender, têm que deixar preso, tal. Então, aí nós temos necessidade de prender. Prender significa ter estrutura, né? Para deixar alguém lá preso, é preciso que nós tenhamos agentes penitenciários cuidando daquilo, tá? Então, o problema como ele está, ele só tende a se agravar. E desculpe,
se perguntaria, mas ninguém está vendo, ninguém está se esforçando? Gente, está quase todo mundo se esforçando. É o Conselho Nacional de Justiça, o Conselho Nacional do Ministério Público, o Ministério da Justiça, todo mundo, o Poder Judiciário, o Ministério Público, a Defensoria, a OAB, todos os órgãos que de alguma forma tenham pertinência com o tema se preocupam. Só que talvez nos falte realmente coragem para alterar substancialmente o sistema, criarmos efetivamente mais vagas. Segundo lugar, nós precisamos conhecer o preso que nós pegamos. Se você vem examinar, medite naquela cena, polícia militar chega na rua, atende uma ocorrência, leva alguém, o delegado lavra um flagrante. Faz aquelas perguntas, o senhor ganha quanto e tal, tal. Mas nós não sabemos da base familiar, por exemplo, dele, ou da base familiar que ele não tenha, que ainda assim é importante. Então, sem isso aí, nós vamos pegar e falar, a solução para tudo é prisão, prisão, prisão. E aí nós vamos eternizar, ou pelo menos postergar muito a solução desse problema. Então, o problema da superpopulação carcerária existe, a população cada vez brada mais por prisões, que é a nossa pena por excelência, e nesse contexto aí, nós estamos numa sinuca de bico, como se diria. Ou vamos gastar muito dinheiro, investir, ou gastar muito dinheiro com isso, e ainda assim não vamos resolver, porque nós precisamos mudar coisas. E mudar coisas implica em gastos de outra forma. Desculpe, só vou falar. Eu assisti uma audiência nos Estados Unidos, e os presos estavam todos em determinada prisão, com aquele seu uniforme laranjado. O juiz estava aqui, o promotor havia umas 5 ou 6 pessoas, que eu perguntei quem eram. Eram assistentes sociais, psicólogos, etc. Então, o juiz determinava que aquela pessoa, falava com a pessoa, qual é seu nome, tal, tal, tal. Você fez isso aí, o que você tem a dizer? Ele dizia lá 3 palavras, dando uma desculpa, etc. e tal. O juiz dizia, já ouvi aqui, com base no que ele tinha ali, o relatório ali, falou, olha, segundo o nosso estudo aqui, você deve ficar preso por causa disso, disso, daquilo. Essa era a prisão, seria o equivalente à nossa audiência de custódia. Mas eu só estou dizendo o quê? Que ele tinha dados. Coisa que nós não temos, nós vamos na cega. Que daí tem um conceito muito grande, que eu gostaria que o doutor falasse. A prisão cautelar é uma situação excepcional. E daí dentro desse raciocínio que você estava desenvolvendo, tem aquele clamor popular por prisão, prisão, prisão. Mas essas prisões ocorrem porque não tem uma efetividade, uma celeridade no processo, diante do nosso sistema recursal, né? Justo, aí é aquela história. Quando dizem, o Brasil tem 40% dos presos que estão presos em caráter não condenados definitivos. Eu digo, não só digo como escrevo, isso é tautológico, é repetitivo. Com esse sistema aqui, para acabar um processo, é uma mão de obra. O sujeito sempre pode propor. Outra questão hoje, as defensorias públicas, elas estão se aparelhando. Então, elas também estão fazendo os recursos. Então, quem tem capacidade de financiar advogados e as próprias defensorias, elas tendem a aumentar isso. Então, nós vamos, nesse sistema aqui, demorar 15, 20 anos em média para terminar um processo transitado em julgado. Essa é a razão de haver tantos presos em caráter provisório, uma das razões. Existem outras também que essa reclamação popular, Não, tem que prender porque o sujeito fez. A nossa ética de retribuição é exacerbada no Brasil. Mas ela é exacerbada também porque nós não conseguimos, e a população tem toda a razão, nós não conseguimos ver outro método para isso. Então, chegamos lá, tem que prender mesmo. Dentro da questão da prisão, nós vamos ter um julgamento dia 4, quarta-feira, no Supremo Tribunal Federal, que é a possibilidade de execução da pena após a condenação criminal em segunda instância. O Supremo, naturalmente, está dividido, como foi o primeiro julgamento em 2016, foi apertado, e esse, pelo que a gente sente, vai ser apertado. Gostaria que você desse a sua opinião. Primeiro, a questão da instabilidade jurídica sobre essa questão. Na realidade é o seguinte, o Supremo, todos nós estudamos, não estou fazendo uma crítica direta, quem seria eu, alguém perguntaria,
Mas é óbvio que o Supremo devia ser um órgão que estabeleça as decisões que consolidam. O mundo é muito mutável, a gente reconhece isso, né? Mas verdadeiramente não é compreensível que uma decisão dessa natureza logo esteja sendo alvo de reclamação para mudar a chamada jurisprudência. Como imagino as pessoas esperam, eu logicamente espero que o Supremo não altere a sua posição. E vou relembrar agora, há várias razões, né? Há várias razões, algumas delas jurídicas e outras delas contrárias também igualmente jurídicas. É verdade que a nossa Constituição fala em trânsito em julgado, tá? O problema é o seguinte, a interpretação desse trânsito em julgado é que pode ser esta que o Supremo está adotando até o momento e que não conflita absolutamente, apesar dos pareceres de estudiosos, com o devido respeito, e são respeitáveis logicamente, mas também não significa que não contenham até eventualmente uma visão ideológica, né, natural, né? Todos nós somos produtos do nosso meio e temos visão ideológica. Então, muitos pareceres advêm disto. As questões pelas quais eu especialmente sou favorável são especialmente questões de cunho prático. Como eu disse, eu tentei estudar o direito sob a ótica da funcionalidade e disfuncionalidade com comparação de outros países. Uma questão para se pensar. Nenhum instrumento internacional do qual o Brasil participa, dentre os quais o Pacto de São José, fala em trânsito em julgado. Na verdade, eles falam em que se deva ter, que o réu tem direito a recurso. Mais que isso, o recurso é voluntário, não é compulsório, não é obrigatório. A segunda questão é a seguinte, diferente de muitos países, o Brasil é um país que tem 4 graus de justiça. Nós temos 2 tribunais que são com competência para todo o país, que são STJ e STF, e uma condenação para transitar em julgado acaba, pelo nosso mecanismo, passando por eles obrigatoriamente. Então é lógico, veja, por que falar, mas nos outros países só tem 2 graus. Eu estudei em Portugal e na realidade é o seguinte, lá você vê a própria Corte Constitucional, mesmo Portugal, sem falar nos Estados Unidos, eles tendem, a maior parte dos assuntos, a dizer o seguinte, olha, isso não é constitucional. Então nós estamos fora dessa discussão. Diferentemente do nosso Supremo, em que nós vemos que o Supremo, eu não sei se isso é uma deliberação de cada ministro para reforçar o seu poder, ou o poder da corte, mas o fato, talvez seja uma situação, e o segundo é a própria Constituição, né, que é minuciosa, então todo que é tema aqui, ela proporciona que eu diga, olha, isso eu posso discutir constitucionalmente, seja os advogados, sejam os promotores. Então é lógico, nós sempre vamos transformar aquilo que é 2 graus em 4. E a história recursal que você falou, nesse país tem embargo de declaração, tem embargos infringentes embargo de declaração de embargos infringentes, embargos de apelação. Nós temos excesso de possibilidade de recurso. Eu vou só arrematar minha resposta para relembrar o voto do ministro Joaquim Barbosa na vez anterior, em que essa prisão de 2º grau ficou vencida por 7-4. Ele votou pela prisão imediata. Ele disse o seguinte, eu sou favorável, entre outras coisas, porque só eu, Joaquim Barbosa, eu peguei aqui 60 e não sei quantos habeas corpus da mesma pessoa. Habeas corpus, nem eram os recursos, eram os habeas corpus. Então, é natural, então você nunca termina. Porque todo dia vai lá, o ministro fala, o habeas corpus não procede, mas tem algum assessor dele que tem que fazer aquilo para ele assinar, para ele ver. Enfim, é um sistema que a gente trabalha, no caso do Supremo, nesse caso, para nada. Então, é verdadeiramente a matéria de fato, ela, segundo as súmulas do Supremo, ela só é apreciável no 2º grau. Então, quando você vai lá no tribunal, é interpretação só de constitucionalidade, ou de lei, ou de princípio, e são essas as razões pelas quais as minhas razões são mais de cunho prático, porque eu quero um sistema que funcione. O questionamento, já fazendo um contraponto aqui, Sim. que um telespectador mandou até, ele falou... E se
se o cidadão vai preso, fica preso durante todo esse tempo e lá no STF ou STJ o processo é anulado ou é reformado. Nesse caso, me parece que tem até expediente, você pode até conseguir uma liminar nesse sentido aí, se tiver uma clara nulidade no processo, né? Lógico. Nós temos aí a pessoa que escreveu aí verdadeiramente tocou num ponto essencial, ou seja, nós faríamos uma pessoa cumprir pena e esta pessoa, ou ficar preso, afinal de contas, e essa pessoa ao depois seria, não, mas ele não tem culpa, etc. Bem, há duas coisas que eu quero falar aí, né? O sistema de justiça criminal, ele é feito por pessoas humanas. Então ele tem que ser um sistema bom para as pessoas que são humanas não cometerem um número grande de erros. O que eu diria é que, primeiramente, existiria aqui o mecanismo, né, cautelar de suspensão dessa eventual prisão. Ou seja, um ministro viria e fala, olha, isso é digno de reobservação e essa pessoa merece não ser presa nesse momento. Aí, imagino eu que teríamos menor número, isso poderia ser bem ajustável, ou poderia dar certo, enfim, né, para nós fazermos o sistema. O que eu tenho convicção que o inverso disso aí significa impunidade. E nós podemos citar aqui 4 ou 5 casos aqui, de cabeça de situações que o processo vai indo e equivale à impunidade. Vamos então para uma questão mais de administração pública. A gente tem a Operação Quadro Negro, que envolve políticos. Uma pergunta que chegou aqui, qual o cuidado que o GAECO tem nesse tipo de investigação para manter a transparência? Esse problema de transparência naquele significado de que se repasse para as pessoas, para a sociedade, principalmente, óbvio, pelos meios de imprensa, o que se está fazendo em determinada investigação, ele é sempre um problema. Me perdoe, eu tenho como visão o seguinte, que a investigação, ela deveria ser sigilosa, enquanto que o processo já deve ser público. Isso para mim seria a diretriz. Às vezes nós, por força disso, nós não conseguimos. Então, qual a medida que nós adotamos? Nós adotamos a seguinte medida. Aquilo que nós supomos que informar, no princípio da transparência, a coletividade não prejudica as investigações, nós fazemos. Então, nós não temos problema nenhum de fazer as comunicações ou, enfim, de demonstrar o que se esteja fazendo. Em outras circunstâncias, se aquilo dá um suposto prejuízo, eu estou dizendo suposto que eu também não tenho as certezas tão absolutas, das pessoas me perdoem, né? A gente supõe que, olha, assim, a lógica da coisa é essa. Então a gente fala, isso vai prejudicar a frente, então daí a razão do sigilo. Eu quero dizer que nesse tipo de operação, o GAECO, assim como o Gabinete do Procurador-Geral de Justiça, participam das investigações. Ela tem alguns problemas porque ela tem reflexos na área federal, ou teve reflexos na área federal por força dos foros das autoridades. E, por outro lado, eu vou ser franco com as pessoas. Quando uma pessoa ela tem foro na realidade, os cuidados acabam devendo ser maiores, porque essas pessoas têm poder, têm advogados, etc. Se eu não falasse isso aí, eu estaria mentindo. Então, falar, porque não é nada de receio, nada, apenas é lógico que a gente considera aquilo. E tem um outro fator que eu quero dizer também aqui, que é muito importante. Diferenciação, crimes convencionais e esses crimes de administração. Os crimes convencionais, o roubo, o sujeito fala, olha, o cara entraram aqui, levaram meu carro, me apontaram uma arma. Normalmente, no direito, ninguém tem dúvida, a não ser aquela hipótese que o cara mentiu para pegar um seguro. Mas isso é um caso em 800, em 1000, né? Não é tão assim. Então, lógico, a gente praticamente já tem toda a evidência, aquilo tende a ser verdade, e que aquilo é um crime já. Eu tenho que descobrir quem é a pessoa que cometeu. Nesses outros crimes administrativos, eu tenho uma série de condutas ali que são complexas na interpretação, que às vezes é crime declarado, outras vezes é uma outra espécie de crime menor, e às vezes nem isso é, só uma irregularidade. Então são essas complexidades
que muitas vezes as pessoas não compreendem, que não é bom, eventualmente, dar essa transparência desde logo, porque ela pode prejudicar a sequência. Em relação a municípios pequenos, a gente até trocou uma ideia aqui fora do ar, porque tem um pessoal aqui de Campo Magro perguntando um monte de coisa de lá, e a gente veio aqui também sobre outros municípios, Colombo também, chegou aqui perguntas, que as pessoas reclamam que elas fazem várias denúncias quanto a irregularidades na administração, à promotoria lá, só que elas não têm um retorno. Elas não têm um retorno direto, daí, foi até uma pergunta que eu fiz semana passada ao presidente da OAB, que esteve aqui, como proceder nessa situação? Você faz a denúncia no Ministério Público, diversas irregularidades na administração pública, há uma outra forma de recorrer, de ir ao GAECO ou em alguma outra instância para ver se há apuração dos fatos? O que eu quero dizer para as pessoas é o seguinte: nem tudo que não seja do nosso conhecimento não está acontecendo. Perfeito? Então, nesse tipo de situação, o que eu, quando sou procurado, eu já digo logo, normalmente, o seguinte: isso nós vamos fazer porque é um assunto característico de GAECO. É o aproveitamento máximo do nosso esforço para fazer esse tipo de investigação, que não é de outro órgão, ou pelo menos, talvez outro órgão tivesse mais dificuldade falando assim. Agora, muitas destas reclamações que as pessoas trazem, elas não são exatamente crimes. Às vezes são atos de improbidade. Às vezes irregularidades ou atos de improbidade. E elas não estão tão claras assim como as pessoas supõem. Às vezes é uma ilação, e pode ser, ninguém está negando, pode ser, eu tenho uma franqueza para lidar com as pessoas. Então, quando é aspecto de patrimônio público, o que eu quero dizer é que não adianta procurar GAECO, etc., e também não adianta procurar uma delegacia, porque a delegacia cuida de crime. Perfeito? Então eu tenho que ter uma evidência, ou um conjunto de evidências, que falar: aqui é criminoso, aqui é crime, está descrito na lei como crime. Nos outros casos eu digo: olha, isso aqui é mais, tem que começar uma investigação sob a forma de improbidade. E daí, obviamente, tem uma série de demoras. Estas demoras advêm do próprio sistema, mas tem uma coisa que eu acho justificável um pouco mais de demora, são nas investigações, tanto da polícia quanto do Ministério Público, todo mundo que faz a investigação. Que a investigação é o aspecto mais difícil realmente, até se chegar. Nós temos praticamente que constituir um prévio processo nas investigações. Logicamente que essa investigação, entrando na questão da transparência, não vai ser divulgado que está sendo investigado. Né? Lógico. E às vezes essa investigação demora meses. Né? E as pessoas me permitam dizer, na realidade, quando vem nessas situações aí, desculpe-me, mas tradicionalmente o efeito das pessoas saberem o que está se fazendo acaba sendo contraproducente a investigação, porque um conta para o outro: não está assim não, ele vai ver, vai ter responsabilidade sim, já falei com o promotor e não sei o quê. É lógico que as pessoas fazem, se elas têm alguma coisa que elas conseguem ocultar, elas vão ocultar. Então são duas questões. A primeira questão, como eu digo, quando o ato em si não é caracterizadamente criminoso. Segundo lugar, se ele for improbidade, ele deve começar como improbidade realmente, que é uma investigação de outro caráter. Se, a partir de uma investigação de improbidade, estiver visível que há um desvio, um peculato, uma corrupção, aí já se tem meio caminho para produzir o restante da investigação e levar a processo essa pessoa, coisa que se faz. Agora, a pessoa tem razão, se falar: eu fui várias vezes, eu queria que acontecesse no meu ritmo, e não acontece, eu sou obrigado a reconhecer. Vamos rapidamente com a segunda parte das notícias, e já voltamos aí com outras questões polêmicas. Boa noite. Voltando, então, vamos começar falando de Quitandinha e Mandirituba, região metropolitana de Curitiba. Os usuários do transporte coletivo de Quitandinha e Mandirituba se integram com a rede de transporte público de Curitiba. A integração será pelo terminal da Fazenda Rio Grande e permitirá o deslocamento sem o pagamento de uma nova tarifa para os terminais Pinheirinho e SIC e ainda para o centro da capital. A medida vai beneficiar cerca de 4.900 pessoas que usam esse serviço todos os dias. Os usuários vão embarcar em Quitandinha e Mandirituba, pagar uma única tarifa de R$ 4,85 com o cartão metropolitano ou dinheiro e se deslocar até o terminal Fazenda Rio Grande.
vão desembarcar dentro do próprio terminal e poderão fazer integração com outras linhas sem pagar ultrapassagem. No retorno, os usuários pagarão uma tarifa de R$ 4,25 para o sistema da URBS. Ao chegarem no terminal do Fazenda Rio Grande, para embarcarem nas linhas G21 Areia Branca / Fazenda ou G31 Quitandinha / Fazenda, terão que entrar pela porta dianteira e pagar uma tarifa de R$ 4,85. Mesmo com a tarifa da volta, quem faz a integração com outra linha da capital gastará menos. E agora vamos falar sobre o litoral paranaense. As prefeituras de Antonina e Guaraqueçaba, no litoral paranaense, devem realizar mutirão de limpeza em áreas dos municípios com depósitos de lixo a céu aberto. É o que recomenda o documento emitido pela Promotoria de Justiça de Antonina, que estipulou o prazo de 10 dias para cumprimento da medida. A recomendação administrativa foi dirigida aos prefeitos dos 2 municípios e a seus secretários de Meio Ambiente, após a constatação pelo Ministério Público de que há diversas áreas com dejetos entulhados em locais públicos destas cidades. Essas foram as notícias do nosso jornalista colaborador Pedro Lima. Podemos voltar à entrevista. Legal. Foro privilegiado, qual a sua opinião? A minha opinião também é bem objetiva quanto a isso. Eu acho que algumas autoridades precisam de ter foro privilegiado. Segundo, como todo mundo diz, não precisa ser esse volume enorme de pessoas que têm um foro privilegiado. E eu trabalharia também, se eu fosse construir um modelo, talvez com o tema que deveria ser objeto de foro privilegiado. E avanço um pouquinho para dizer o seguinte, essa imputação de determinado comportamento a alguém nestes crimes que dependem de certa investigação, porque são complexos, eles poderiam levar a muita injustiça e muito prejuízo. Essa injustiça se refletiria no prejuízo na marcha administrativa das pessoas que detêm um poder de administração. Portanto, embora eu acho que hoje o sistema está absolutamente montado para ele levar à impunidade, pelo volume de pessoas que são protegidas pelo foro, mas eu creio que deve-se definir com alguns crimes em certos momentos e só para certas pessoas, para reduzir drasticamente esse número. Auxílio moradia, até uma pergunta aqui do Dr. Mesael, que já foi presidente da Comissão de Igualdade Racial da OAB. Ele pergunta aqui se você acha justo o auxílio moradia para pessoas que já têm moradia. Eu, na realidade, de novo, volto a dizer, não quero ser escapista. O auxílio moradia é uma coisa tormentosa e errada que nós recebemos. Por força disso, é lógico que eu sou favorável a que ele seja retirado. Tá? Até o momento, ele tem sido pago por força de que justifica-se porque não tem sido feitas como é que se chama? Não tem sido, enfim, dados os chamados aumentos, né? Então, a inflação come uma parte do salário. Por outro lado, eu quero também só dizer o seguinte, economicamente o auxílio moradia, na realidade foi uma deliberação feita por alguém lá de cima, dizendo grosso modo o seguinte, com o auxílio moradia pago dessa forma, nós vamos gastar, sei lá, 1 bi ou 800 milhões. Se não for desse jeito, se nós estendermos e dermos algum aumento, esse valor vai ser de 4 milhões ou 4 bilhões. Então fizeram esse cálculo aí e montaram isso. Ele não tem justificativa enquanto moradia, conforme você disse. A pessoa que tem moradia não tem que receber auxílio moradia. É essa a questão. Então todo mundo daí se justifica de alguma forma. Não, mas eu recebo porque é igualdade, você não ganharia mesmo que aquelas histórias todas. É isso. É uma distorção que tem que ser corrigida e tem que ser corrigida rápido. É isso que tem que se falar. Em relação ao que foi votado hoje na Assembleia, sobre a questão do aumento
em relação ao acréscimo que há no salário para acúmulo de função, que era de 5% a 10% para pouco mais de 30 e poucos por cento. Qual que é a sua opinião sobre isso? Olha, isso o Tribunal de Justiça fez os estudos, o Ministério Público fez idênticos estudos por aquele paralelismo entre as funções, né? Eu não participei, mas a conclusão é que algumas funções exercidas cumulativamente, elas devem ser remuneradas. É estranho quando se fala no promotor, no juiz, quanto a isso aí. Eu sei que tem muitas pessoas, talvez a maioria vão criticar desde logo, né? O que eu queria dizer é o seguinte, que isso é mais ou menos o que acontece cá para nós com todas as categorias. Tem mais ou menos um preceito aplicado pela Justiça do Trabalho que diz o seguinte, olha, o sujeito não pode trabalhar de graça. Então entram aquelas histórias, exige-se acumulação de funções. Uma das situações aí que talvez seja considerado nisso é aquela história das audiências. Então, estão pensando em fazer as audiências de apresentação de preso regionais. Então tem que meditar o seguinte, o promotor está lá no seu final de semana, ele está adstrito promotor, juiz, a ter lá um lugar onde a polícia vai ter que levar os presos para serem apresentados. Em outra cidade, ele vai ter que se deslocar, ele não tem carro oficial, vai ter que ir com o carro dele, vai ter que, obviamente, talvez pensar em alimentação, etc. Então, é isso que move aqueles que estão lá, né, a pensar nesse tipo de situação. Tem sido, na realidade, uma situação adotada ou pensada em todo o país por força disso. Aumentam as atribuições, né, se ele não compensar, porque tem um mecanismo de compensar. Fala, não, você deixa de fazer isso, faz aquilo, aí não deve ser pago. Mas, quando ele acumula, entende-se que deve ser pago. O projeto, o que ele prevê é isso, é o orçamento do Ministério Público, lógico que do couro sai a correia, mas o orçamento do Ministério Público não vai pedir um tostão para o governo do Estado quanto a isso. Em relação à questão tem uma pergunta que chegou aqui, da prisão, que você já falou bem, né? Sobre quais hipóteses pode ocorrer a prisão e a questão da condução coercitiva. Teve até o episódio agora, esse final de semana, do ministro Barroso soltando várias pessoas naquela operação Lava Jato, né, da empresa lá que tem suposto envolvimento com o presidente. Queria que você falasse, na sua opinião, em qual caso é mais cabível se decretar uma prisão, em qual caso é viável a questão da condução coercitiva, que às vezes se confunde muito. Vou prender ele para ele vir falar aqui. A condução coercitiva, ela era um instrumento usado e eu vou fazer um pequeno parênteses hoje. Veja, os crimes antigamente, eu sempre digo isso, né? O vizinho matava o outro porque teve um problema de discussão, ou ciúme, uma discussão pela cerca, pela invasão de gado na propriedade, né? Se desentendiam, matava o outro. Veja, não existia uma combinação maior e tal. Bastava, enfim, já tinha os fatos, no máximo a perícia determinava isso, e já tínhamos, enfim, um caso em que a pessoa matou a outra e ia a julgamento pelo júri. Hoje nós temos uma série de combinações, nós temos verdadeiramente o crime organizado naquele sentido, né? Que ele tem divisão de tarefas. Fulano faz isso, Beltrano faz aquilo, pega aquilo, um sujeito pega a arma, outro encarregado de levar a arma, etc, etc. Então, eu estou falando isso naqueles outros crimes, e nos crimes da administração também. Então, a condução coercitiva, ela é uma necessidade não tão agressiva contra os direitos individuais da pessoa, que reside em falar o seguinte, você vai lá na delegacia, ou vai lá no órgão investigador, todos vocês, hoje. Tá? É basicamente isso. Mas se eu for lá eu não falar nada. É seu direito, não vai falar nada. Perfeito? Então, me desculpe, né, mas essa percepção de que a condução coercitiva chega a ser um comprometimento ao princípio de que ninguém deve depor contra si mesmo, me parece falha. Muito bem. Agora, a prisão de caráter, a chamada prisão temporária, uma prisão cujo prazo é 5 dias, crimes hediondos 30 dias, renováveis, que ela tem como finalidade exatamente a apuração, é para o fim de investigação. Então, a diferença é a finalidade. A condução coercitiva é mais para que eu ouça a pessoa
e evite, por exemplo, combinação, né? Porque essa é uma outra questão do direito brasileiro, né? Então, no direito brasileiro, há o efeito de que a pessoa não deve produzir prova contra si mesmo, ela pode pegar e acusar você. Sim. Simplesmente chega lá, acusa, faz um salseiro, faz as autoridades de investigação irem em cima dessa pista, né, que vai se revelar falsa, causando um profundo prejuízo, e teoricamente isso é absolutamente legal no nosso direito. Né? Ou seja, nós nos comprometemos a aturar as pessoas mentirem num sistema. É um sistema meio curioso. Em nome da liberdade, vai lá, tudo bem, é assim que funciona. E aquela comparação, aquela relativização da prisão e direitos humanos, até onde que isso pesa, na sua opinião? Olha, essa situação eu acho que é um falso dilema. Eu fico, às vezes, fico assim, eu não diria o termo chateado, mas eu fico um pouco... com as pessoas que digam, direitos humanos, porque é coisa de bandido, etc. Gente, eu acho que nós precisamos estabelecer bem claramente o seguinte. Letra A, o Estado, ele pega e fala o seguinte, se alguém fizer alguma coisa para você, você não pode fazer nada. Você tem que me chamar, porque eu sou Estado, eu vou resolver para você. É basicamente isso. Segundo ponto, ao fazer isso, o Estado pega, vai lá, fala, você não faz nada, eu vou fazer. Pega lá a pessoa, promove um processo e resolve tirar a liberdade dessa pessoa. Terceiro lugar, daí o Estado pega e fala, bom, eu, além de tirar a liberdade, eu vou prejudicar a pessoa. Perfeito? Então, se observarmos isso, não é questão de direitos humanos, está escrito na lei, o sujeito responde pelo que ele fez naquela medida. O que, de novo, eu volto a dizer que me parece o seguinte, como nós não funcionamos adequadamente, daí nós permitimos todas essas coisas e a discussão. Muitas pessoas falam, na prisão o cara está melhor tratado que aqui fora, porque ele tem comida. É verdade, mas se o Estado disse que podia prender o cara, ele deve prover a comida para o cara. Parece-me trivial isso, tem pessoas que acham que não. Agora, é lógico, se tivéssemos um sistema prisional mais aperfeiçoado, aí nós teríamos o seguinte, eu pelo menos defendo isso. Meu amigo, é disciplina. A tua disciplina implica em levantar tal hora, fazer tal coisa tal hora, comer tal hora, fazer aquilo tal hora. Perfeito? Acho que, a meu ver, começaria por aí. Segundo lugar, estas pessoas, daí a história do trabalho. Bom, você vai trabalhar assim, assim, assado, vamos ver, e daí hoje a lei já prevê, né, a tal detração, né, que é trabalha 3 dias, beneficia-se abatendo a pena em 1, né, todos esses mecanismos. Agora, quando nós botamos lá num lugar que é 500 pessoas, nós botamos 900. Nós tiramos de quem está lá, dos agentes penitenciários, a capacidade dele conseguir administrar melhor aquilo. É lógico, é natural. A capacidade de administração, ela cai muito. E aí nós começamos. Então, se eu não dou aquilo que eu sou obrigado a dar, eu não posso exigir, pelo menos não tenho tanta autoridade para exigir que o outro faça. Esse é o problema. Então, direitos humanos são direitos que servem para nós todos, meus amigos, né? E não é questão de proteger aquilo que as pessoas falam, proteger vagabundo, bandido, etc. e tal. Nossa inoperância faz com que, às vezes, pareça melhor, que nós estamos não sendo rígidos o suficiente. Nós deveríamos ser justificadamente rígidos. Está na lei. Tem que botar lá na lei, não pode fazer isso, pode fazer aquilo e exigir que não faça. Se fizer, paga. Tá? Nós não conseguimos encontrar a pessoa para pagar. Esse é o problema, mesmo preso lá. Me desculpe, só para as pessoas lembrarem. Quando lá num pavilhão tem 100 ou 80 presos, aparece um morto. São 100 suspeitos. Desculpe, né? Será que nós temos conseguido determinar quem são? Muito pouco. Então nós não conseguimos, essas pessoas deviam pagar. Elas cometeram lá um homicídio, deviam cumprir mais 12, 15 ou 20 anos, dependendo da circunstância. Nós não conseguimos fazer isso porque nós não identificamos. Então não é, por isso para mim é falsa essa expressão direitos humanos versus proteção a bandido. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Os direitos humanos devem existir, nós devemos tratar pessoas humanas como pessoas humanas. Se elas têm que pagar alguma coisa, têm que pagar, tem um sistema legal.
Se o Brasil quiser achar que a solução é pena de morte, né, vai ter que mudar a Constituição, acho eu que é cláusula pétrea, ou vão dizer que é cláusula pétrea. Não vamos conseguir também. Mas o fato é que nós montamos um sistema de há muitos anos dizendo que não cabe. Não cabe ao Estado praticar penas ultrajantes. Não cabe, está escrito na Constituição que não é isso que nós queremos na nossa civilização, né, com todos os percalços que ela dê. Legal. Só uma nota de utilidade pública, o vereador Fernando Teixeira, lá de Mandirituba, informou que, infelizmente, foi cancelado a integração do transporte metropolitana de Mandirituba e Quitandinha a pedido da Câmara Municipal de lá. Então, aquela notícia que nós repassamos já está atrasada, foi, infelizmente, cancelado aí a integração. Ele fala aqui que integração da maneira que foi feita traria dificuldades aos usuários dos municípios que iriam integrar com o terminal da Fazenda Rio Grande, que convive com vários problemas devido à demanda e à falta de estrutura. E ele faz até aqui uma pergunta para o senhor, doutor Leonir. Ele fala que por que o GAECO na região de Londrina, Maringá e Foz está mais, ele diz que é mais, na opinião dele, é mais atuante que a capital e região metropolitana. Eu acho que talvez as operações tenham um cunho mais público lá, né? Eu vou tentar responder ao vereador. Na realidade, temos importantes operações, particularmente em Londrina, aquela da Receita, Operação Publicano, que é uma operação que se projetou para todo o Estado. Muita gente me pergunta o seguinte, mas só na Receita Federal de Londrina, ou naquelas que eles disseram ali que havia corrupção, nas outras não, será? Tá? Aquilo que eu disse, em direito, eu especialmente tenho isso como preceito da minha atividade, o que eu preciso é provar. Conjecturar ou pensar, etc., que pode tirar ilações, não é exatamente o meu papel. Então, é lógico que existem algumas operações e que são dignas dos maiores elogios, e isso é uma participação coletiva. Agora, eu verdadeiramente penso que é um pouquinho falsa a ideia de que Curitiba não tenha operações importantes. Tem muitas, nós já chegamos a prender a Câmara inteira de determinados municípios aqui. Agora, lógico que não se deve fazer isso todo dia, não é bom fazer isso todo dia. Nem saudável. Nem saudável, especialmente, né? Mas eu posso garantir que todos os núcleos de GAECO, cada qual com sua especificidade, eles estão exercendo o trabalho praticamente do mesmo nível. Alguns têm uma divulgação mais específica, e outros menos. É verdade que esse caso da Receita aí marcou pontos para Londrina. Mas nós, em Curitiba, tivemos, por exemplo, do Tribunal de Contas, que, no entanto, apesar de termos pego pessoas naquela situação, está praticamente, por força aí de entendimentos judiciais, estamos praticamente lutando para fazer com que sobreviva isso. Então, são circunstâncias em que uma decisão judicial confirmada, devo dizer confirmada pelo Superior Tribunal de Justiça, nos levou a isso. Aí são coisas que, infelizmente, nós temos que conviver. Tem aqui também uma outra pergunta que eu acho que entra na questão da improbidade administrativa. Eu não atuo na área penal, o doutor pode falar com mais propriedade. Prática de nepotismo em municípios, isso daí é mais para a questão de improbidade. Nepotismo constitui, desde logo, uma improbidade, e o que eu quero dizer é o seguinte, isso tem sido verdadeiramente muito combatido mesmo. Esse é um dos casos em que mais as pessoas, aquelas que reclamam que não têm resposta, têm uma resposta razoavelmente rápida. Agora, o problema de município, às vezes pequeno, é que as pessoas entendem que todo mundo é parente de todo mundo, e nem sempre existe a súmula. Nós cumprimos a súmula do Supremo, que equivale à lei a essa altura. Tá? Então, aquilo que o Supremo diz que é o nepotismo é que os promotores podem atuar. Porque vou explicar para essas pessoas, embora ele ache, o prefeito pegou não sei quem, que é amigo de não sei quem, que é parente, isso é nepotismo. Aí nós, promotores, vamos ao judiciário e nós não temos acatamento da nossa pretensão, como é natural. É um país em que existe lei, os juízes interpretam também.
Perfeito? Então tem que pensar nisso, nem sempre aquilo que parece ser é. Agora, eu só diria a esta pessoa e a qualquer pessoa, se houver problema dessa natureza, pode ter certeza, pode procurar o Ministério Público, não precisa nem se identificar. Fala, olha, tem tal fulano que trabalha em tal lugar, ele é parente nesse grau aqui do Beltrano. Nós vamos verificar. Agora, nem sempre caracteriza-se como legalmente o nepotismo. Legalmente. Esse é o problema. Né? Nem sempre aquilo que as pessoas pensam tem o conteúdo, é contido na interpretação, nesse caso do Supremo. Outra questão que chegou aqui, que não tem como deixar de lado, maioridade penal. Qual a sua opinião? Você é a favor da redução ou não? Eu defendo um sistema que seria uma volta, em certo sentido, ao passado, que mantivesse até a maioridade, mas que considerasse a situação do crime e da pessoa que o cometeu naquele momento. Mas as pessoas têm que prestar atenção a essa resposta, que ela não adiantaria nada, que a questão é a seguinte, de novo voltamos a dizer, nós falamos antes da questão penitenciária. Vamos pegar, agora se nós pegarmos um garoto de 17 anos, um criminoso, para falar assim a linguagem, né? Um criminoso de 17 anos, colocá-lo lá junto com aquelas pessoas, nos satisfaz socialmente? Fizemos ele pagar igual? Satisfaz? Não sei. As pessoas devem se perguntar também sobre isso para não terem respostas tão certas na cabeça. Então, o que eu penso é que certos crimes, eles não deveriam, vamos dizer, o estatuto ali, nesse particular, mesmo o internamento, ele pode não ser adequado para aquela realidade, e daí nós necessitaríamos, de qualquer modo, ter outra espécie de internamento. O internamento equivale à prisão. Nu e cruamente, a privação de liberdade, com outra característica, com grau diferente, por certo, né? Então é isso. Então, às vezes, nós nos induzimos a pensar, reduzir a maioridade para 16 anos vai resolver nosso problema de criminalidade? Eu creio que vai resolver menos do que se nós conseguíssemos pegar realmente aquele menor, se nós conseguíssemos verificar, e isso tem sido feito, mas com muito parcimônia, essas raízes familiares, etc, etc. Tá? E aí sim, para essa pessoa termos um sistema mais rígido, uma espécie de regime de internamento, que eu digo mais rígido, basicamente isso, você tem 15 anos e tal, mas você é criminoso, você quer só cometer, você não quer mudar. Você não quer mudar, nós vamos te colocar aqui agora, vamos ver como é que nós podemos fazer você pensar se pode ser útil ou não. Caso contrário, vamos ver o que vai acontecer no seu futuro. Legal, agradecer também que o Valdeci Lizarte, jornalista, mandou várias perguntas aqui a respeito da questão do nepotismo, o doutor já respondeu. Às vezes a questão não é moral, mas é legal, né? Sim. Aquele famoso ditado, sim, né? Sim. Doutor, eu agradeço a sua participação aqui. Depois, se tiver um tempo de olhar aqui os diversos comentários que vieram, reclamações, agradeceria, tem várias reclamações aqui em vários municípios. E deixar aberto aí, se você quiser fazer mais alguma consideração. Eu vou também agradecer muito a oportunidade de difundir a minha forma de pensar e quero sempre, para comigo, tentar ser honesto comigo próprio. Muito bem, e em relação, o que eu quero dizer é que eu, apesar de ter inúmeras atividades e nem sempre conseguir atender diretamente as pessoas, mas essas pessoas que têm alguma coisa, elas podem ir ao GAECO e tal, até para tirar dúvida. Nós temos lá, nós atendemos, os assessores atendem, ouvem, e logicamente depois a gente faz uma triagem, digamos. Uma triagem, algo assim. Eu gosto de ser muito direto com as pessoas. Aquilo que eu digo quando eu atendo alguém, eu digo, isso não é exatamente coisa para a gente fazer, para não suporem que é quando eu não vou fazer, quando nós não temos condição de fazer e nem necessidade de fazer. Afinal de contas, veja, nós temos um órgão ali, ele é de um tamanho, mas ele não é universal. Então é isso. E eu vou querer sim que me repasse, por favor, aí as visões, as opiniões, etc. Para mim é sempre rico ouvir aquilo que as pessoas pensam e dizem. E eu sou, nesse particular, muito transparente. Não tenho nenhum problema de discutir e de contrapor, eventualmente, como fiz aqui, em relação a algumas ideias que são senso comum e que, na minha visão, não são as mais exatas. Legal. A você, muito obrigado pela audiência. E semana que vem, às 19h30, estaremos de volta. Um grande abraço.